Bem-vindos! Espaço Unisanto está no ar. Bora começar o programa que é feito pelos alunos do curso de jornalismo aqui da Unisanta. Você sabe se organizar financeiramente para não passar sufoco no final do mês? Muita gente não sabe, então é uma situação bem comum. Na reportagem de hoje você vai aprender como se organizar e a melhor maneira. Não está fácil para ninguém. Vai sobrar dinheiro no final do mês? Esse é o grande X da questão. Reinaldo, que cursa o 2º ano de jornalismo, veio de Pedro de Toledo e mora sozinho em Santos. E ele descobriu que administrar orçamento é coisa de gente grande. Tudo que você compra geralmente para comer com seu dinheiro quando você é adolescente e leva uma mesada, não vai dar para comprar quando você é adulto. Adulto é base de arroz, feijão e carne, e não de salgadinho ou refrigerante doce. Isso são coisas que acabam pesando no seu bolso. O professor de matemática financeira Cláudio Francisco de Almeida explica que é preciso fazer um planejamento e equilibrar as contas fixas com os gastos com lazer. Então, um aluno que hoje tem uma renda, assim, de corrente de salário, e que usa essa renda para a sua sobrevivência, né, assim, para a sobrevivência de tempo, para custear o seu estudo, o seu trabalho, ou a sua faculdade e outras coisas, ele tem que saber exatamente dosar muito, né? Ele precisa administrar bem esses recursos, né, de forma que ele possa usufruir do lazer, né, e mesmo tendo essa responsabilidade do que ele tem que custear a faculdade, né, e os estudos. Muitas vezes até ajudar em casa, né, também tem essa, né. Então, o aluno ele precisa saber assim, dosar isso, né. A tecnologia também pode ser usada a seu favor. No celular, você pode baixar um dos aplicativos disponíveis para organizar a vida financeira. Nesses apps, você organiza as despesas e consegue controlar melhor a entrada e saída do din-din. E tem ainda a dica do Reinaldo, que vale a pena anotar. É sempre bom você deixar pelo menos R$100 de emergência. Nesse caso, você deixando R$100, você vai deixando de emergência, vai se juntando 200, 300, 400, você continua nessa ordem, que, por exemplo, daqui a 9 meses você pode ter telhado cai, você já tem R$900 ali para você estar ajudando e não vai pesar, por exemplo, que nem quando deu alguma coisa em casa, como por exemplo no encanamento, eu tive que pedir ajuda pro meu pai, financeiramente. Agora, se eu tivesse guardado, que eu não pude guardar aqueles meses por conta dos gastos iniciais de eu ter me mudado, se eu conseguisse guardar os R$100, aí sim, eu já teria o dinheiro necessário e não precisaria ter pego do meu pai, porque o dinheiro sairia de mim. O estilo que rendeu clássicos ao gênero do terror, dos filmes mais bizarros aos polêmicos e outros que até superam a expectativa da crítica, o Found Footage é o tema do Cine Série de hoje. Olá pessoal, o assunto de hoje é Found Footage, que significa filmagem encontrada. São produções de baixo orçamento em que tecnicamente os próprios atores filmam tudo como se fosse um documentário. Por isso, as imagens são mais caseiras e as atuações mais próximas do natural. Não é um estilo exclusivo do terror, mas foi onde se tornou mais popular. A ideia é que as fitas fossem encontradas depois de eventos ou tragédias, ou seja, em filmes de terror principalmente, é muito difícil que um personagem sobreviva até o final. O primeiro filme Found Footage foi Holocausto Canibal, lançado em 1980. Ele traz a história de documentaristas que exploraram a Amazônia para filmar tribos indígenas isoladas e desapareceram. Apesar de fazer críticas ao sensacionalismo e à falta de ética, o Holocausto Canibal também está cercado de polêmicas, como a morte de animais e até mesmo o assassinato dos atores. Mas calma, ninguém morreu de verdade.
O elenco teve que assinar um contrato em que teriam que desaparecer por cerca de 1 ano para dar mais realismo às mortes. Não surpreende que o filme foi banido em 50 países. Watch it, Alan. I'm shooting. Oh, good Lord! It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. A popularidade chegou para o Found Footage em 1999 com a estreia do filme A Bruxa de Blair. A história traz 3 jovens que entram em uma floresta para gravar um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair, e as imagens só reapareceram anos depois. O terror psicológico afeta não somente o público, que não consegue ver o que ataca os jovens, como também o elenco, que achava que a lenda era real, estavam dentro de uma floresta, mal alimentados e somente seguiam instruções dos diretores sobre a história. Sacanagem, né? Because it is my fault. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. Tell me where you are, John! It's all because of me that we're here now. Hungry. It's getting worse every night. Cold. I'm losing my mind, man. And hunted. There's no one here to help you. That's your motivation. Quando se trata de Found Footage, dá para trabalhar com uma série de temáticas. E uma que eu achei muito interessante foi a do filme Creep. Um homem com câncer terminal contrata um produtor de cinema para filmar um dia na vida dele. E essa fita seria mostrada para o filho dele que ainda não tinha nascido. Só que ao longo desse dia, o comportamento do homem vai se tornando cada vez mais assustador. Joseph, this is called an adventure. We don't know exactly where we're going, but I have a feeling. When you follow those feelings, great things can happen. Don't ever forget that. Joseph? O filme A Visita é uma espécie de João e Maria Macabro. 2 irmãos vão visitar os avós que nunca conheceram em uma fazenda e a irmã mais velha aproveita a oportunidade para fazer um filme sobre a família. Mas desde o início, o comportamento dos idosos se mostra perturbador e cada vez menos coisa de velho como os irmãos imaginavam. E como em João e Maria, a casa de doces se mostra, na verdade, uma armadilha. What is that? Hannah? What the hell was that? I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. Nana and Pop-Up are acting strange. I knew we were gonna have this call. They're just weird people. Hey, why is Nana staring into the well? Hi, Pop-Up! Pop-Up! Mom, there's something wrong with Nana and Pop-Pop. They're just old. Just cleaning it. What is in the shed? Nana? Are you down here? Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop! Nana, stop! E aí, curtiu o Cinesérie de hoje? Aproveite para seguir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram e acompanhe nosso canal no YouTube. Até a próxima! Formada em fisioterapia aqui na Unisampa, Natália Ferreira atua como coordenadora no Centro de Deficiência Visual no Lar das Moças Cegas. Vamos saber mais do seu trabalho na segunda parte do quadro Cá Entre Nós. O CDV é o Centro Especializado em Deficiência Visual.
né? Então é a área da saúde do Lar das Moças Cegas, que tradicionalmente a nossa instituição sempre teve uma equipe completa de terapeutas e um serviço específico de baixa visão. Hoje, com a necessidade do nosso público, com a nossa demanda, foi necessário criar uma área específica, um centro especializado para atender toda essa parte da saúde. O nosso centro especializado, ele contém uma equipe interdisciplinar, com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogos, oftalmologista, ortoptista, assistente social e fonoaudiólogo. Candidatos a aluno nos procuram com encaminhamento e o laudo atestando a deficiência visual. Cumpre todo um protocolo de triagem com oftalmologista, ortoptista, que é o profissional que quantifica como e quanto aquela pessoa enxerga, né, como ela enxerga, qual o resíduo funcional da visão que ele tem, e dá prosseguimento com as terapeutas. Passando isso, a gente consegue elaborar um programa terapêutico específico para ele e o encaminhamento específico também, seja para a área pedagógica, né, do Lar das Moças Cegas mesmo, onde ele realiza diversas atividades, incluindo atividades com música, atividades artesanais, o próprio braille, informática, ou até mesmo aqueles pacientes que nos procuram e que têm outras comorbidades além da deficiência visual, que é muito comum, nós também fazemos encaminhamento dentro da rede. O consultório oftalmológico que tem de mais moderno, seja para confirmação de grau, avaliação da acuidade, porque quando a pessoa chega com um laudo oftalmológico atestando a deficiência visual, o nosso oftalmologista, ele atualiza esses exames, avalia, orienta e até para poder acolher mesmo. Então, o primeiro contato é com o oftalmologista para acolher a pessoa. Então, a gente queria investir muito nessa parte, até por conta da periodicidade que tem. Então, os alunos, os que a gente encaminha para a parte de educação, muitas vezes quem tem patologia progressiva acaba alterando essa visão e precisa sempre de uma manutenção para atualizar a equipe, porque aí muda o programa terapêutico. Uma vez que ele perdeu um pouco o resíduo que ele tinha, mudou campo, algo, a gente muda um pouco a abordagem, muda um pouco a intervenção. Então, por isso que a gente quis atualizar o que tem de mais moderno no nosso consultório. Hoje nós conseguimos atualizá-lo todo e não paramos, né? Então, a gente sempre está buscando novos equipamentos. O Orcam My Eyes, ele é um das tecnologias assistivas mais novas. É um óculos que tem um sensor acoplado, uma câmera, e aí você se posiciona com o óculos na frente da pessoa, ele identifica um rosto, se é uma mulher, se é um homem, você faz o gesto de verificação de hora, né? Você vai ver a hora, ele informa as horas, ele fotografa o texto e faz leitura corrida. Então, isso ajuda bastante para o deficiente visual, porém requer um treinamento. Então, é um dispositivo novo nosso, né? É um recurso novo que a gente tem e a gente está fazendo alguns testes com alguns pacientes para poder realmente identificar o perfil e iniciar os protocolos de treinamento. Na área da saúde, a gente cumpre protocolos, né? Então, existe um período sensível de intervenção, a gente cumpre aquele protocolo, vai reabilitando e vai inserindo novas atividades dentro da área pedagógica. A gente costuma falar que o aluno nunca deixa de ser nosso aluno, nunca deixa de ser nosso atendido, porque a gente sempre dá esse suporte, mesmo que ele tenha alta do serviço de saúde, a gente sempre deixa como respaldo para a parte de educação, de apoio, porque esse indivíduo ele vai continuar se desenvolvendo, né? Então, para cada fase da vida, ele de repente precisa de uma nova orientação, uma revisão oftalmológica, uma adaptação de material com a terapia ocupacional. Então, a gente sempre, uma vez aluno, sempre aluno, mas dentro da área da saúde a gente cumpre protocolos. Na área pedagógica são um pouco mais extensos, porque é difícil você parar a reabilitação, uma reabilitação mais curta. Nós temos muitas atividades dentro do Lar das Moças Cegas e eles acabam criando um vínculo muito forte, descobrem novos talentos, como no caso da música, na nossa banda, no coral. Então, acaba estreitando um vínculo muito forte mesmo. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e lembre que você pode acessar as nossas redes sociais
para rever outras matérias. Tchau e até amanhã!